prazer tê-lo aqui conosco, nesse momento de diálogo aí do governo com o setor privado. Passo a palavra rapidinho para que você possa trazer umas palavras aí para a gente. Olá, pessoal, bom dia a todos e todas, queria cumprimentá-las aqui em nome da IATO, todas as empresas, que estão participando, um prazer enorme estar aqui com vocês, agradecer a todos, que estão envolvidos com esse processo todo, em especial aqui em nome do Alexandre, Helena, equipe da IATO, para que a gente possa fazer alguns esclarecimentos, Eu acho que todos vêm acompanhando a tentativa aqui da nossa secretaria de tentar dar mais transparência, accountability, regulamentar os diferentes setores, seja com as diferentes portarias, os decretos. Estamos finalizando agora para o Dia do Meio Ambiente também, se tudo der certo, o decreto de papel e papelão, para que a gente tenha os outros materiais também, de metais também. A gente até ia fazer os dois juntos, mas voltamos a optar por separar os dois de novo. E todo mundo, imagino que muitos tenham visto, a gente lançando aí o plano de ação também para o decretão, que vai unificar todos os diferentes sistemas de logística reversa. Nós tivemos agora as consultas públicas, seja de rejeito, seja do índice de reciclabilidade de plástico, e a equipe está bastante sobrecarregada, A de rejeito sozinha são 350 contribuições, lá PDFs, 50 PDFs com um monte de perguntas. E a gente tem uma equipe reduzida, acho que como todo mundo sabe, mas é uma equipe bastante comprometida com a agenda, uma equipe bastante determinada ali a trazer conceitos e coisas que a gente precisa esclarecer. É claro que quando você tenta ser pioneiro em alguns assuntos, como o tema de remuneração pelo rejeito, ou mesmo o índice de reciclabilidade de plástico, tem os seus custos, suas dificuldades. A gente colocou, e eu mesmo briguei muito por esses dois índices lá na portaria, no decreto, imaginando que a gente ia depois encontrar aí, benchmarks internacionais e muitos desses assuntos, mas infelizmente parece que não, então a gente vai ser meio que pioneiro, Inclusive, ontem eu estava conversando com a nossa equipe aqui, da Carol, por que o jurídico ainda não liberou, porque a gente fez uma nota técnica bastante abrangente para ter um comunicado sobre o decreto plástico, que entra na maior parte desses tópicos, da embalagem primária, secundária, terciária, como vai reportar, conteúdo reciclado, rejeito, todas as perguntas que nos foram encaminhadas, mas por algum motivo ainda, eu acho que a Conjur, quem fez o parecer já está liberado, mas o advogado-geral ainda não liberou. Eu acho que como é um tema bastante complexo, eles devem estar estudando com bastante calma, mas hoje a gente pode tentar esclarecer um pouco, de algumas dessas ações, como a gente vê. Eu acho que, especial, o tema do conteúdo reciclado, qual tipos de embalagens podem ou não usar. Perfeito. Porque, no nosso entendimento, todas as embalagens devem usar conteúdo, exceto aquelas que nos comprovarem que tem algum tipo de restrição. Então, a gente fez junto com a Brampa aí um edital de chamamento, que vai ser lançado conjunto com eles, para abranger o Brasil inteiro, junto com o Ministério Público, onde as empresas que consideram que o seu produto não possa usar conteúdo reciclado, ela vai ter que colocar algum documento comprovando. Então, quem reporta reciclado é a entidade gestora. Então, se a entidade gestora tem dentro dos seus membros 10 empresas, 5 cumprem conteúdo reciclado e 5 não, aí é problema da massa total dessa entidade gestora. E nós sempre imaginamos que a entidade gestora vai beneficiar a empresa que tem conteúdo reciclado, vai falar, olha, eu vou fazer um pouquinho mais barato para você, porque você está me trazendo aqui uma quantidade de conteúdo reciclado de PET, aqui, de tal, que é grande. Agora, você que está me trazendo reciclagens e massas que não têm conteúdo reciclado, ou não tem reciclabilidade, ou gera muito rejeito, eu vou ter que cobrar mais caro de você.
né? Então, a gente sempre achou que isso ia meio que se autorregular dentro do mercado. Porque vai ter empresa que tem embalagem hoje que vai falar, olha, eu preciso usar conteúdo reciclado. Mas se ela não conseguir comprovar, ou se o argumento dela, né, nesse edital de chamamento, que a gente vai fazer junto com o Ministério Público, não, nossa área técnica não considerar que seja, né, tenha comprovação suficiente, assim, ela vai ficar com essa massa, né, de conteúdo reciclado sem cumprir. Perfeito. Então, a gente, inclusive, discute de que o relatório, a gente vai ter uma nova portaria para explicar, ele vai vir falando, ó, a massa de recuperação de todos esses CNPJs é tal, e a massa de conteúdo reciclado é tal. A gente espera que bata. Se não bater, vai ter que vir no relatório descrevendo esse CNPJ não tem conteúdo reciclado e comprovou. Aí a gente vai lá no edital, no banco de dados do edital que vai estar no CNIR, das empresas que usam embalagens que não têm conteúdo reciclado, isso tem que bater. Se não bater, provavelmente a gente rejeitará o relatório ou, como a gente está pensando, a gente aprovará o relatório com ressalva só para aqueles CNPJs. Maravilha. Nos CNPJs que não têm o conteúdo reciclado, a gente rejeitaria, né? Eu acho que todo mundo deve ter ouvido falar desses editais, mas a gente vai fazer editais, começando com embalagens, eletroeletrônico, né? Pneus e baterias de chumbo ácido, aonde vai ter o cadastro nacional dentro do CNIR, usando o GovBR e tal, e todo mundo que vai estar lá. Porque a gente está fazendo essa parceria agora com a Brampa, a gente vai fazer um edital por KINAI, né? Que já foi feito. Então, basicamente, a gente pegou KINAIs, por exemplo, de embalagens de plástico, todo mundo que produz embalagem de plástico, ou todo mundo que é um vendedor do comércio tal. E se ele não tiver nos CNPJs das entidades gestoras ou desse edital, a gente vai fazer uma notificação por edital, diário oficial. Olha, CNPJ tal, não encontramos você em nenhuma entidade gestora e, né, você se manifestou. O que você fez no último ano de logística reversa? E a gente optou por fazer isso junto com o Ministério Público, estamos usando, inclusive, o edital modelo, né, que nosso amigo Luciano Lubê nos deu, porque aí já não vai ser com a gente, né? O nosso trabalho com o Ministério do Meio Ambiente é publicar, ó, tem essa regulamentação, fizemos essa portaria, essas são as empresas. E essa lista de CNPJs, a gente conseguiu exportar lá uma planilha gigante de CNPJs, porque Ministério Público, não consegui encontrar esse pessoal, então me ajude e provavelmente o Ministério Público, pelo nosso entendimento, vai, obrigado, ou notificar, ou, né, não sei, abrir os procedimentos, não sei que tipo de procedimento eles vão usar. Roberto, acho que assim, muito legal, acho que você já está trazendo respostas aí de algumas perguntas que vieram, super importantes. Eu acho que vai até ditar a forma do diálogo hoje, desse nosso momento aqui, que é exatamente um momento muito prático, né, onde a gente pega essas dúvidas. Eu até queria reconhecer e parabenizar os momentos de diálogo que têm sido estabelecidos pelo Ministério, seja na sua figura, seja na figura de outras pessoas da sua equipe, que eu acho que tem permitido a gente se aproximar do que está sendo definido e também ter mais esclarecimentos. Acho que é exatamente a ideia do que a gente quer fazer hoje, até agradeço. Eu vou só finalizar aqui a introdução, a gente volta para as perguntas, para que aí a gente já possa ir respondendo também o que o pessoal está mandando aqui, pode ser? Maravilha. E, Alexandre, só um comentário, eu vi Claro. que vocês mandaram da gente fazer até às 10h20, mas eu fui chamado para uma outra agenda aqui às 10. Tá bom, então, vamos tentar agilizar aí, tentar consolidar as perguntas mais importantes aqui, tá bom? Com a gente aqui também hoje, pessoal, tem a Valnice Carnevale, ela é Head de Sustentabilidade na Conver Packaging, uma das clientes e parceiras da EATO também. Val, prazer tê-la aqui conosco, contribuindo. Sei que tem um background gigantesco na parte de embalagens, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço aqui a presença de todos, né, e a presença do Adalberto, para a gente estar discutindo aqui esse tema que é tão relevante, né, a gente entende, né, que o decreto, ele traz avanços importantes para o país em relação à reciclabilidade, à reciclagem, ao meio ambiente, é um tema super necessário, mas ele causou um alvoroço aí no mercado quando foi lançado, né, então, como nós estamos aqui no meio da cadeia, a gente é parte, né, desse processo, a gente é convertedor de embalagens flexíveis, os nossos clientes vieram
todo mundo com um calhamaço de perguntas, como que a gente faz, o que tem. Então, realmente, isso movimentou o mercado e coloca o Brasil na discussão de países que já estão há muito tempo, né, nessa jornada aí de reciclabilidade, principalmente os países da Europa. E aí as dúvidas que a gente mais ouve aqui temos conteúdo reciclado? O que a gente vai fazer? Tem material disponível? Não tem? O material é reciclável tecnicamente, mas comercialmente, de fato, ele acontece? Como que a gente vai desenvolver essa cadeia? Para a gente reciclar, a gente tem que coletar. Será que todo o material que a gente disponibiliza no mercado, ele vai para a coleta seletiva, ele chega na cooperativa, ou ele vai no lixo comum, e aí você acaba nem chegando esse material. Então, tem várias questões, né? Como que cada um vai conseguir atender, né, toda a regulamentação, como que as pessoas vão conseguir fazer isso. Então, a gente achou super importante trazer esse webinar, o desenho que ele tem, para, além de ajudar, né, no entendimento, ajudar na celeridade de colocar em prática toda essa necessidade que a gente tem aqui com relação às embalagens plásticas, tá bom? Então, muito obrigada, e podemos seguir, Alexandre. Perfeito, Val, muito obrigado também. Então, pessoal, rapidamente, pode passar aí, por favor, o slide. Então, vamos lá para a agenda do dia, a gente tem que recuperar aí alguns minutinhos, até para conseguir respeitar a agenda do secretário. Então, a gente deve logo em seguida ir para a parte do bate-papo, né, para tentar encerrar aí até às 10. Eu acho que alguns combinados importantes, eu acho que, primeiro, as perguntas elas devem ser enviadas via formulário ou chat, o nosso time aqui também está dando suporte, vocês podem enviar por aqui, tem o link do formulário que foi compartilhado anteriormente também, que pode ser utilizado, tá? E eu acho que o combinado mais importante desse momento, acho que aqui a ideia é que a gente eleve o nível da discussão, e eu falo que trazer sobriedade para o tema, né? Então, é um local de dúvidas e respostas técnicas, para que a gente possa esclarecer e direcionar sobre o tema. A gente está fazendo a moderação aqui, vai fazer um trabalho de entendimento das perguntas, mas acho que é o momento também de estabelecer que queremos dialogar e tirar dúvidas aqui, entre a iniciativa privada e o setor público. Beleza, pessoal? Acho que antes da gente seguir, uma pergunta importante é, o porquê estamos aqui, né? O porquê a Atos está fazendo esse momento, qual é o intuito de estarmos aqui reunidos e criando esse fórum. E para isso, eu gostaria de chamar rapidamente a passar a palavra para a Helena Gonçalves. Helena, que é nossa Relações Institucionais e Governamentais aqui na IATO, que tem puxado essa pauta, tem cada vez mais estado em contato com diferentes empresas aqui, clientes, tentando e buscando fazer essa ponte aí com o Ministério também. Helena, por gentileza. Bom dia, Ale, obrigada. Obrigada a todos que estão presentes, aos nossos clientes principalmente, né, todas as marcas que a gente sabe que no dia a dia, na hora de decidir como ficar dentro da conformidade, vai buscar a EATO para tentar entender e operar algumas soluções que possam ser usadas como conformidade. E eu quero muito louvar, dentro da profissão de Relações Institucionais e Governamentais, esse diálogo franco, aberto, democrático e totalmente transparente que o Adalberto puxa como vários elos do ecossistema. Então, muito obrigada, Adalberto, isso é muito importante o que a gente faz aqui. Aqui eu trouxe um pouquinho, né, enfim, está na tela aí para vocês darem uma olhada, mas eu quero ser um pouquinho mais prática, só para dizer que a nossa intenção aqui é, sim, como uma empresa que se considera engrenagem, uma infraestrutura de economia circular, ligar pontos, né, ligar os elos, passar para um outro ponto de decisão. E esse momento, e aí eu vou direcionar primeiramente para o Adalberto, isso que eu quero falar, Adalberto, é um ambiente que nós observamos muitas dúvidas práticas de como fazer no segundo dia após o decreto. Então, já passamos alguns dias e ainda temos dúvidas. Nós, inclusive, da IATO, temos dúvidas em relação às soluções que nós operamos e o quanto isso pode entregar de conformidade para as marcas, né? Então, dentro do que a IATO acredita, e cada vez mais a gente vai se posicionar como um construtor de caminhos e essa ponte também entre os dois lados, que a gente acredita muito que é possível, a gente também quer colaborar. Então, eu agradeço muito você, Adalberto, e a todas as marcas que confiaram
na praticidade que a gente quer colocar nessa atividade. Muito obrigado, Helena. Pessoal, vamos lá, aproveitar o máximo de momento que a gente tem para as perguntas. Time, pode passar. Só complementando, né, acho que o que a Helena colocou, a EATO está há 11 anos atuando nesse mercado. A gente vem tratando já há muito tempo da pauta de economia circular, que tem uma interface direta com a logística reversa, que é um dos principais instrumentos, né? E ao longo dessa jornada a gente acabou atendendo aí grandes empresas do segmento. Time, pode passar, por gentileza. O que nos fez não apenas adquirir muita experiência, mas também ter muito contato com o setor, diferentes frentes de atuação. Então, a nossa ideia é se consolidar cada vez mais, principalmente em novos mercados, médias, pequenas empresas também, para que elas tenham acesso a esse nível de diálogo qualificado, tá? A EATO vem olhando para se tornar especialista em economia circular e vem olhando também para como que a gente consegue ajudar as empresas a responderem perguntas importantes, né? Eu estou em compliance, isso que eu estou fazendo é greenwashing, a gente vem olhando para a parte de desenvolvimento de diagnóstico junto com as empresas, né? Avaliando riscos, gaps, oportunidades que elas têm em circularidade, toda a parte de inteligência regulatória, que é algo novo que a gente está trazendo também, buscando estabelecer esse diálogo, levantamento de dados auditáveis, montar a estratégia de circularidade para a empresa, além do que é o nosso carro-chefe, né, pessoal, que é a parte de gestão e operação das cadeias circulares e complexas, principalmente, que é o core business da EATO aí, que a gente veio desenvolvendo a partir de diferentes modelos, como a EATO Transforma. Então, é o que eu falo, hoje a EATO é uma infraestrutura de soluções em economia circular, e a gente quer se posicionar cada vez mais como a principal empresa do segmento nisso, por meio de um ecossistema onde a empresa que entra, a gente atende diferentes níveis, diferentes estágios de maturidade das companhias, tá bom? Rapidamente aqui, e vamos para o que mais importa agora, para a dinâmica das perguntas. Então, a gente fez algumas separações por blocos aqui, nós estamos recebendo também as perguntas, viu, Adalberto? Então, também vou inserindo as perguntas aqui dentro dos blocos, eventualmente volto um pouquinho atrás delas, mas vamos começar com uma pergunta interessante, né? Você já trouxe anteriormente que a inviabilidade técnica relacionada à aplicação do conteúdo reciclado nas embalagens vai ter que ser comprovada pelas empresas, certo? Está sendo discutido e estabelecido um padrão mínimo para isso? Um formato que deve ser... O edital de chamamento, ele explica, né? Ele traz ali, que foi uma proposta ali que a gente fez junto com a Brampa, ainda estamos guardando o Eduardo voltar de férias, para a gente poder fechar, mas ele vai trazer ali os procedimentos, os critérios para o cadastro, né? O cadastro tem umas perguntas já pré-determinadas que as empresas vão ter que colocar em caso delas considerarem que o produto que elas vendem teria alguma restrição técnica. Então, basicamente, a gente sentiu de alguns atores do mercado ali que estava, então tá bom, é só a gente falar que a gente não tem é o nosso alimento e não precisa, né, porque tem ali uma vírgula, inclusive alimentos, né, lá no artigo, e eu acho que gerou interpretações equivocadas de algumas pessoas. Conversei com vários juristas, eles falaram, Roberto, assim, nós entendemos que todo mundo tem que comprar, exceto aqueles que comprovem que não, né? Mas como tinha esse questionamento, e a gente fazia bastante tempo que estava querendo fazer esse edital de chamamento, né? É um edital que tenta dar isonomia. E as empresas que estão aqui, os associados que estão aqui, em geral estão fazendo, né? Mas vocês sabem que tem concorrentes de vocês que não fazem nada, né? E a gente optou nesses anos para ser um pouco flexível ali com os relatórios, não cumprimento de metas regionais, algumas coisas das que estão fazendo, que eu não podia punir só as que estão fazendo, mesmo não fazendo tudo, enquanto tinha um monte de fora. Mas com esses editais, como atrela todos os CNPJs daqueles quinais, né? Claro que pode ter empresa que tenha falido, que tenha fechado, né? Mas aí a Brampa está vendo uma maneira ali de depois filtrar ali quando for fazer essas notificações, mas o nosso objetivo é que tenhamos um cadastro, finalmente, de todos os CNPJs que produzem embalagem, comercializam produtos em embalagens, começando por plástico, mas depois esse cadastro, obviamente, vai, né, entrar em outros tipos de embalagem, e é quase que como inverter no ônus da prova, né, assim, deixando para que cada um explique, e o relatório de prestação de conta, depois da entidade gestora, vai ter que separar, né?
Vai estar lá a recuperação, aqueles CNPJs, tipos de materiais, e depois no reporte de conteúdo reciclado, ela vai ter que dizer para a gente, né, quais são os CNPJs que foram excluídos do cálculo, e a gente depois bate essas duas bancos de dados. Perfeito. Maravilha, Adalberto. Obrigado. Val, você levantou a mão. Eu levantei. Adalberto, eu tenho uma dúvida muito prática, como a gente está na cadeia aqui, né, e é uma dúvida constante. O que acontece? Eu acho que, falando, né, pela empresa que eu atuo, a gente tem todas as condições de trabalhar com material reciclado. O que a gente tem deparado no mercado é a disponibilidade desse material. Então, quando a gente vai para os nossos fornecedores, quando a gente vai para todo o supply, a gente não tem a cadeia preparada para ter material reciclado. A gente tem uma dificuldade no PCR, né? Então, globalmente, a gente sabe que a cadeia do plástico, ela tem em torno de 9% produzido via material, via PCR, né? Via reciclagem. E 91% é virgem. Então, se a gente extrapolar isso para o Brasil, a gente tem uma dificuldade em encontrar esse tipo de matéria-prima. Então, por isso que, assim, vários dos nossos clientes nos acionaram, todo mundo quer fazer, só que, assim, o mercado acaba, em primeiro lugar, não tendo esse material, não é um item que a gente consegue colocar pedido de uma forma simples, né? E outra, que ele tem um incremental de preço, e isso acaba onerando toda a cadeia também. E eu queria saber se tem um olhar, né, do Ministério com relação a isso, como que a gente vai fazer um plano para essa cadeia crescer e, de fato, ter esse material disponível. Porque, às vezes, o não usar não vem de, assim, de uma não vontade, ele vem de uma não disponibilidade, de questões mais mercadológicas, né? Então, aqui é uma questão muito prática que está no nosso dia a dia. Obrigada. Claro, Val. Não, acho que é ótima pergunta. A gente conversa muito com os recicladores, né? Os fabricantes de PCR. Como muitos de vocês devem saber, foram feitos investimentos volumosos, né, nesses últimos 2 anos, porque eles tinham expectativa de crescimento do mercado. Eu mesmo visitei 2, 3 fábricas que dobraram de tamanho, e todas elas estão trabalhando com capacidade ociosa. Nós temos 3 fábricas grandes de PCR, por exemplo, né, para PET e PP, que foram inauguradas e estão paradas, né, finalizadas e estão paradas. Então, assim, para mim, não tem problema de disponibilidade da indústria do PCR. O problema é, em muitos desses casos, o preço tinha subido, o preço desce, né, desceu no começo do ano dramaticamente, aí, guerras comerciais, China, Estados Unidos, a confusão toda, e agora voltou a crescer devagarzinho. Então, o PCR voltou a ser competitivo. Mas algumas empresas simplesmente pararam de usar. Tem empresa ainda no Brasil que está fazendo só conta econômica. Olha, baixou o preço aqui da resina, então pode fazer, tal, tal. Foi exatamente por isso que a gente trouxe o conteúdo reciclado mínimo, né? Inclusive, a gente está tendo muita dificuldade com empresas importadoras, né? Agora, em junho, que entra o sistema, a gente notificou já algumas que importam, que, no nosso entendimento, se elas importarem embalagens ou produtos que não cumpra, elas vão estar ilegais, né? E também a gente já está aí com um plano com o Ministério Público para comunicar algumas delas, para ver. Então, assim, o problema é, por que não está chegando plástico lá nessas fábricas se elas estão prontas, né? Porque se tivesse, olha, temos que investir em novas fábricas para aumentar a demanda. Não, as fábricas estão aí, estão com capacidade ociosa, é muito mais uma questão mercadológica. Alguns fabricantes, eles me alegam que tinha cliente que comprava PCR e aí parou de comprar o PCR porque é mais barato, né? Então, assim, todo reciclado mínimo, ele veio para dar uma certa estabilidade nessas massas, né? E como a gente tem embalagem primária, secundária e terciária, pelas nossas contas, a gente teria praticamente que dobrar a massa declarada pelas entidades gestoras, né? A gente ainda está vendo aqui se vai fazer ou não aquela auditoria, né, nas entidades gestoras por amostragem, para entender melhor esse tema, porque eu fico um pouco, assim, receoso de fazer algumas afirmações, mas, assim, me preocupa o fato de que as massas não estão aumentando, né? Assim, deveria estar aumentando as massas declaradas, porque se eu estou considerando agora que é a massa primária, secundária e terciária,
as massas das empresas deveriam aumentar muito, né? E a gente viu nos primeiros relatórios, lá em 24, 23, né? Se a entidade parava uma massa, depois ela não conseguia comprovar, né, por nota fiscal aquela massa, ela simplesmente baixava. Eu tinha tantas toneladas, na verdade, desculpa, errei, e baixou para metade. A gente falou, pô, tem alguma coisa errada aqui, mas tudo bem, né, estamos juntos, estamos começando, não vou punir quem está fazendo, vou atrás primeiro de dar isonomia do outro. Mas, assim, agora a gente já está um pouco mais esperto, né, um pouco mais em cima com essas massas declaradas. Então, né, se a gente usar esse instrumento lá da auditoria, nas entidades gestoras, que é previsto no decreto, vai nos dar um pouco mais também de insumos para entender aquelas massas, o que pode ou não. Porque, por exemplo, massa secundária e terciária, não tem argumento nenhum que você não possa usar, né? E mesmo alguns tipos de embalagem que têm contato com o alimento, já é aprovado usar, né? Os próprios fabricantes de PCR estão nos mandando relatórios mostrando lá tipos de embalagens que podem usar PCR, que não tem restrição da Anvisa, né? Então, assim, o nosso desafio agora é fazer como chegar a plástico nessas indústrias de PCR, e não estão conseguindo. E a gente sempre achou que as entidades gestoras, lá, eu preciso garantir massa, então eu vou investir nas cooperativas para dar estrutura. O governo investiu, foram 400 milhões em infraestrutura né, o investimento das entidades gestoras nas cooperativas aumentou bastante, eu acho que era 47 milhões, foi para 100 milhões, 160 milhões, mas talvez a gente tenha que fazer um pouco mais, né? E isso vai estar também muito atrelado com, provavelmente, a portaria de rejeito, porque o problema é que mais de um terço do que é triado nas cooperativas não volta para a indústria, né? Vira rejeito. E, ao fazer a remuneração desse rejeito, essa é talvez a portaria mais difícil, né, que a gente tem, uma portaria muito complexa, ainda a equipe está, eu acho que não analisaram nem metade, 365 contribuições lá, mas tinha um medo muito grande das cooperativas e que elas começassem a ser prejudicadas, porque, olha, eu estou triando, alguém vai ter que pagar o rejeito que está aqui, mas, então, provavelmente, quem vai pagar o rejeito não é o crédito estruturante. Quem tem crédito estruturante que investe em cooperativa, mais 50% da sua massa, esse talvez fique isento. Agora, quem compra só o crédito de logística reverso, série, né? Ele pega o crédito que vem direto do atacadista. Então, esse cara já teve trabalho antes da cooperativa que separou o rejeito, só que não foi remunerado. Então, provavelmente, é esse o crédito que vai pagar o rejeito, né? E aí a gente quer que, ao encarecer esse crédito pagando pelo rejeito, aumente a viabilidade, influencie o mercado para que mude as embalagens ou amplie a coleta, trabalhando com estruturante de massa futura junto com prefeituras, para que tenha mais massas. Perfeito, Adalberto. Até antes da gente dar continuidade, uma pergunta que surgiu muito aqui, acho que é uma dúvida do mercado como um todo. Você tratou a questão das embalagens primárias, secundárias e terciárias, né? Até teve uma pergunta aqui no chat direcionada para isso, que a dúvida que está é o seguinte: serão consideradas também as embalagens que são integradas nos fluxos B2B? Ou seja, aquelas embalagens que não chegam até o consumidor final? Porque existe aí uma relação direta, né? Geralmente as embalagens terciárias, elas ficam paradas em um elo anterior do distribuidor, por exemplo. Esse volume é plano do Ministério ser considerado também para prestação de contas? O nosso entendimento é que o Código de Defesa do Consumidor traz consumidor, pode ser pessoa física ou jurídica, né? Então, o supermercado, as embalagens que chegam no supermercado, né, para o transporte, o supermercado é um consumidor, né? Ele é o varejo que está vendendo para o consumidor. Então, a gente entende que essa embalagem, sim, o comunicado vai trazer muito isso. Agora, se é da fábrica para um distribuidor dele mesmo, que levou ali, pode ser que tenha embalagem ali no meio que não, né? Mas, assim, pelo que a gente entende, e a gente está também com a regulamentação de grandes geradores, né, lá no CONAMA, a gente vai tentar entender um pouco mais isso, né? Porque hoje tem muita massa que chega lá nos supermercados que está sendo paga pela coleta seletiva ou, né, por pequenos autônomos,
mas essa massa não está sendo declarada por ninguém, né? Então, isso aí nos incomoda um pouco e a gente ainda está tendo maneiras aqui, o comunicado, né, eu não quero antecipar muita coisa do comunicado, que eu, inclusive, falar com o nosso conjuro aqui para poder liberar o quanto antes, porque o comunicado já está pronto, acho que já pelo menos 1 mês, 2 meses aí, para que possa esclarecer um pouco mais. Perfeito, Adalberto. Oi, Val. É só para trazer bem de maneira prática, porque é uma dúvida constante. Então, se eu olhar todo o montante de plástico que a gente tem, que uma empresa colocou no mercado, ela tem que reciclar, coletar 32% desse montante e reciclar 22%, e usar conteúdo reciclado 22% desse montante, independente se é na primária, na secundária ou na terciária. É esse o entendimento. Isso, e os plásticos equiparáveis, né, que a gente, inclusive, trouxe uma lista exemplificativa, não é uma lista exaustiva, então todos os plásticos equiparáveis têm muito mais do que aqueles que estão lá, né, isso a Conjur, né, fez um trabalho mostrando ali que a regulamentação, ela é exemplificativa, né, então não é só, pratinho, copinho e tal, o resto não, tudo que é plástico equiparável, que está associado à embalagem, tem que entrar, né, e esse a gente provavelmente vai ter depois um trabalho muito grande ali quando entrar o Sishev varejo, né? Acho que todo mundo deve ter acompanhado que a gente anunciou agora, no mês passado, né, junto com a Brampa, a segunda fase do módulo Sishev. O Sishev está praticamente pronto, né? A portaria também está avançando bastante, a nossa meta é publicar até o meio do ano, então só aqui questão de TI e tal, porque vai ficar um sistema bem robusto, né, que a gente tem obrigatoriedade dos estados se integrarem ao Sishev nacional. Aí tem a fase 2, que é o Sishev varejo, que aí a gente vai nos quinais do varejo e eles vão ter que ter o cadastro das empresas dos produtos que eles vendem. Só que a gente vai fazer com calma, porque, obviamente, né, vai ser um trabalho muito complexo, mas a nossa meta é que, no futuro, o varejo seja um garantidor do cumprimento da logística reversa. Então, se ele vender algum produto de um CNPJ que não cumpra a logística reversa, ele vai poder ser né, assim, responsabilizado. Do mesmo jeito que ele não pode vender um produto ilegal, ou ele não pode vender um produto de uma empresa que não exista, que não tenha nota fiscal, né, uma empresa que não paga seus impostos, ele também não vai poder vender nada de uma empresa que não cumpra a logística reversa. Só que o Sishev varejo ali, quando o Lubê me apresentou ali, eu achei ele bem, assim, forte, né? Não, assim, um pouco exagerado ali, quer trazer uma, então eu falei, calma, vamos devagarzinho com ele, vai ter prazos muito maiores, assim, mas, em tese, a gente quer depois chegar a isso lá no final para todo mundo, né? Perfeito, Adalberto. Então, a gente deve ter uma ampliação substancial, né, do escopo de embalagens e o volume que deve ser prestado contas, né? Em relação... Só um exemplo, Alexandre, assim, a gente tem o que? Reporte de 3, 4 milhões de toneladas. Sim. Deveria ser 25 milhões de toneladas, Entendi. 20 milhões de toneladas. Então, alguma coisa está muito errada, né? Por isso que, assim, eu já tinha defendido fazer a o ano passado, mas o pessoal achou melhor esperar, né, prazo, mas, assim, tem alguma coisa errada com as massas declaradas, né? Tá. Não Entendi. são todos os CNPJs, e mesmo os CNPJs que declaram, nós achamos que eles não estão declarando toda a massa. Então, Perfeito. a gente está fazendo um trabalho aí agora também com as secretarias estaduais da Receita, né? Mais à frente vai ter alguma coisa junto com o valor de ICMS vendido em cada estado, para poder ter uma base de dados ali, se aqueles números randômicos, né? Claro, sem expor nenhum número, faz sentido ou não. Maravilha. E, secretário, uma dúvida também que surge muito isso, eu acho que você já até passou por esse tema, como vai se dar a prestação de contas disso, através de quem? E aí, pelo que você tem falado, a entidade gestora tem papel fundamental. E uma dúvida relacionada a isso também é como que vai se dar a prestação de contas de resina importada. Se vai ser usado, se já está sendo previsto o uso de alguma certificação internacional que comprove isso, porque eu acho que muito dessa rastreabilidade também está atrelada ao uso da plataforma, certo? Sim, para comprovar que você tem o conteúdo reciclado, você tem que ter alguma plataforma habilitada no MMA. Certo. Né? Nós já tivemos a sinalização aqui da plataforma da BDI, a Recicla Brasil, que está pronta.
né? Assim que a portaria do Sisreve tiver, vai ter um prazo de cadastro ali de habilitação. Imaginamos que no futuro tenham outras, né, plataformas habilitadas também. Agora, o importador ficou uma linguagem bem restritiva para ele, né? Inicialmente, a gente era uma autodeclaração, era uma coisa ali, mas até por pressão de alguns atores da indústria nacional, para gerar isonomia, o decreto entrou com vocabulário que o MDIC colocou, assim, eu acho bem complexo, que é a comprovação, né? Então, o importador vai ter que comprovar. Como ele vai comprovar? Um relatório assinado por alguma auditoria, por um agente externo, comprovando que o conteúdo dele tem. Mas ele não vai estar em nenhuma plataforma de rastreabilidade nossa, porque a nossa de rastreabilidade é só aqui no mercado brasileiro, né? Perfeito. Mas a gente já está ali, inclusive, né, tivemos pedidos aí que veio via embaixadas de alguns lugares, mas a gente mandou o comunicado para todo mundo, falou, olha, a gente entende que você tem que comprovar, como você vai comprovar? Acho que o problema é seu, mas comprove lá, porque vai ter o pedido. Quando ele entrar no Siscomex, né, o Sistema Único de Importação agora, vai ter lá, a primeira fase é só manifestar, ele vai pôr lá, eu estou importando esse tipo de embalagem, estou nessa entidade gestora que me comprova. Entendi. Se ele está importando, ele não está em nenhuma entidade gestora, ele está irregular, né? Entendi. Ele vai ter que estar, todos os importadores para o Brasil deverão estar em alguma entidade gestora. Perfeito. Porque quem vai comprovar para a gente aquela massa de recuperação e tal é a entidade gestora, e vai ter lá a lista de importador, e esse importador vai ter que comprovar para a entidade gestora que o que ele trouxe importado cumpriu de alguma maneira. Tá, ou seja, o input dos dados no sistema, no caso na Recircula Brasil, por exemplo, ela é dada pela empresa, mas a prestação de contas vem via entidade gestora, certo? Isso. Tá. E aí uma dúvida, Adalberto, a entidade gestora, tô partindo de instrumentos anteriores, né? Ela é a representante dos modelos coletivos, em teoria. A empresa, ela poderia ter esse modelo individual. E aí, como que se dá a prestação de contas? A própria empresa vai ter isso ou vai ser tudo condicionado ao papel da entidade gestora? Olha, o modelo permite a empresa, só que é muito difícil uma empresa sozinha prestar conta, porque ela teria que cumprir tudo que a entidade gestora tem que comprar. Sim. Então, assim, a gente nunca recebeu nenhum relatório ainda. E eletroeletrônico, que nos primeiros anos veio relatórios, a gente aprovou com ressalva, rejeitamos vários, né? E depois de recursos ali, aprovamos com ressalva, todas elas, esses individuais, se transformaram numa entidade gestora. Perfeito. Porque ele tem que cumprir exatamente igual. Ele tem que ter os números de PEV, ele tem que ter o número de investimento, tem que ter tem que comprovar do mesmo jeito, tem que ter o black box. Então, assim, existe porque a lei permite, mas eu acho bastante inviável, né? Assim, eu não vejo empresas reportando no modelo individual, assim, com muita tranquilidade, né? Perfeito, Adalberto, muito bom. Uma dúvida que surgiu aqui também é em relação às obrigatoriedades, né, do conteúdo reciclado já a partir de janeiro. E aí o que está sendo muito trazido é que as empresas precisam homologar, realizar testes, ajustes de equipamentos. E está sendo muito questionado se 2026 não deveria ser um período de transição, para aí sim 2027 se iniciar. Então a dúvida é essa: tem alguma expectativa de prorrogação desse prazo? Não, com certeza absoluta não, né? O decreto está aí, foi uma briga muito grande, que nós tivemos, inclusive, com outros atores aqui do governo, ganhamos essa disputa, né, na Casa Civil da Presidência, e vamos brigar muito para que ele seja cumprido, né? Então, a partir de janeiro, grandes empresas, grandes e médias empresas, a partir de julho, pequenas empresas. Então, nesse primeiro ano, que é um ano de transição, né, porque metade do ano, pequena empresa não tem que cumprir, vai dar um trabalho extra para a entidade gestora, que ela vai ter que nos comprovar, esses tal estão aqui enquadrados como grande empresa, essas são as massas, e a pequena empresa teve essa massa dos 6 primeiros meses, que não precisa cumprir conteúdo reciclado, mas tem essa massa do segundo semestre que ela tem que cumprir o conteúdo reciclado. Então, assim, a gente tem ciência que vai dar um trabalho extra para as entidades gestoras, mas não tem chance nenhuma, o decreto está publicado, está em vigor, não tem nem como, nem que eu quisesse, né? Eu teria que convencer o presidente Lula a mudar o decreto que ele mesmo assinou, que obviamente
totalmente inviável. Perfeito, Adalberto. Vamos só pular rapidamente para um tópico aqui. A gente viu alguns desdobramentos do decreto através das portarias, né? A que trata dos rejeitos, a que trata do índice de reciclabilidade. Inclusive, né, Adalberto, eu participei recentemente da reunião do comitê da BNT e a gente teve mais de 500 considerações, né, na portaria que foi colocada em consulta pública do índice de reciclabilidade também. Então, o desafio vai ser grande, mas até reconheço o trabalho técnico que está sendo realizado lá. Eu acho que foi uma excelente decisão, né, ter movido isso para dentro da BNT e para o formato que está sendo discutido. Mas tem um tema que ele ainda não foi desdobrado, que é a relação dos PEVs, e isso tem tirado o sono de algumas empresas. Então, eu queria saber como que deve se dar a implementação dessas metas, o acompanhamento, a prestação de contas disso. É uma das dúvidas que surgiram aqui para nós. Tá, mas qual que é o questionamento? Como serão operacionalizadas como que será operacionalizada a prestação de contas da logística reversa através dos pontos de entrega voluntária? Ou seja, o número estabelecido lá, por exemplo, de pontos de entrega, ele é substancial. Se eu não me engano, a cada 10 mil habitantes nos municípios, né? Só que, por exemplo, no caso, a presença do ponto de entrega. Eu tô pegando a pergunta que chegou aqui, Adalberto, e estou esmiuçando ela, tá? Para conseguir trazer um pouco mais de clareza. E dúvidas também que já trouxeram no passado para nós. Então, por exemplo, nós temos diferentes marcas que atuam dentro do mesmo local, do varejo, né? A implementação do PEV, como que vai ser feita a prestação de contas? Tipo assim, eu vou ter, a marca ela vai ter que implementar um PEV, isso vai ser feito via entidade gestora e vai cumprir todo a meta das empresas que estão presentes nela. Ficou claro, Alberto? Quem vai comprovar as metas do PEV é a entidade gestora, né? E ela só precisa ter os acordos. O varejo também faz parte, né, dessa equação da compartilhada. E, assim, a gente acha que os varejos vão ter os seus PEVs e as entidades gestoras que têm as parcerias com eles vão incorporar no seu número, né? Entendi. E aí faz essa incorporação para o modelo coletivo como um todo, certo? Modelo coletivo como um todo, né? Uma cooperativa, é um PEV, né? Só precisa ter a informação em algum lugar de que aquela cooperativa é um PEV, por exemplo. Perfeito. Mas a gente não vê tanto desafio, assim, ele vai estar Então claro. as marcas precisam correr atrás para a implementação dos PEVs mesmo, certo? Também, que vai ser via... Bem, as marcas têm os pontos de venda, né? Você já tem o ponto de venda. O ponto de venda e tem obrigação do ponto de venda ter um PEV. Perfeito. Então, assim, se a marca fizer, tem, e o comércio dela não tem, não cumprir, provavelmente o relatório será aprovado, mas alguém aí vai ser responsabilizado por não ter cumprido, né? Perfeito, Adalberto. Maravilha. Obrigado. Adalberto, uma outra dúvida que surgiu aqui foi relacionado especificamente ao setor de fertilizantes, né? Que muitas das embalagens elas vão direto para o campo. Uma das bases de argumentação eram anteriores é que essas embalagens elas não estavam presentes na fração seca dos resíduos sólidos urbanos e por isso não estavam passíveis de logística reversa. Mas assim como big bags e sacarias que entram nessa justificativa, a gente tem outras embalagens que acabam indo para a área rural. Essas embalagens, elas entram para o escopo também? A partir de agora, o que vai para o campo e não necessariamente entra para o resíduo sólido urbano é considerado para as metas do decreto? Eu acho que sim, né? A gente só excluiu as embalagens que têm regulamentação própria, que são o look, agrotóxico, né? As outras. Para mim, todas as outras se reportam, né? Um agricultor é um consumidor como qualquer outro, né? Perfeito. Então, Legal. assim, mesmo ráfia, outras coisas assim, eu fui já numa fábrica agora de reciclagem de ráfia, também você vê que está aumentando os volumes de reciclagem bastante, né? Eu também não vejo, inclusive, por exemplo, o decreto de eletroeletrônico também, né? Ele traz ali e a parte de embalagem você tem que cumprir o decreto de plástico. Sim. E com os outros decretos de vidro, metais, todo mundo tem que cumprir igual. E o decretão vai meio que unificar um pouco esses conceitos e essas obrigações. Perfeito. Maravilha. Estou vendo aqui algumas outras perguntas que chegaram. Uma dúvida que surgiu aqui também sobre o conteúdo reciclado, acho que esse é o tema que tem gerado mais dúvidas, é se para as metas de conteúdo reciclado, Adalberto, nós vamos considerar o pós-industrial, né, ou seja, o PIR, ou somente o PCR?
Não, é só o PCR. Só o PCR. Inclusive, isso a gente está mudando também aqui no decreto de vidro, né? Tá. Para deixar claro isso, para a gente não tem como usar restos industriais. Resto da produção industrial é questão de eficiência da própria indústria, né? Perfeito. Ele não vai ter nota fiscal, né? Ou ele vai pegar o resto dele, ele vai vender para uma cooperativa e vai comprar de volta, né? Não vai sair da fábrica dele, está dentro do próprio fluxo da fábrica. Perfeito, Adalberto. Maravilha. Então, deixa eu ver aqui. Um dos pontos, uma das dúvidas que surgiram aqui foi exatamente em relação à falta da disponibilidade de material no mercado. Vai entrar como justificativa técnica? Bem, não sei se minha área técnica compraria isso. Se eu tiver opinião aqui, eu não acredito. Não tem plástico disponível, só andar na rua, vai nas cooperativas, você vê. A questão é, não temos os investimentos necessários para as cooperativas e para as prefeituras ampliarem a coleta, mas que tem. Tá lá, né? Perfeito. Val? Não, é uma última pergunta aqui com relação ao rejeito que eu tenho, né? Então, assim, muitos dos materiais que acabam indo para rejeito, tecnicamente, eles poderiam ser recicláveis, né? Reciclados. O que acontece é que, por uma questão daquela cooperativa não separar aquele tipo de material, ele pode acabar indo como rejeito. Como que a gente encara isso? Como que a gente operacionaliza isso? Se eu tenho um material que eu consigo comprovar que ele é reciclado, que ele tem conteúdo e tudo mais, como que a gente, e a cooperativa, enfim, ele chega como rejeito, como que a gente vai fazer a medição de tudo isso? Como a gente fecha esse número? Não sei se eu me fiz clara aqui na pergunta. Não, mais ou menos assim, a portaria do rejeito é a mais difícil, provavelmente, né? Que a gente tem aqui, porque ela é muito citada também no índice de reciclabilidade de plástico, né? Elas vão estar atreladas e, de alguma maneira, vão se conectar provavelmente aos créditos, né? Porque é a maneira de você poder remunerar. E existem embalagens, do ponto de vista regional, ela também não tem reciclabilidade econômica. Isso. Pode ter reciclabilidade técnica, né? Mas, para a gente, assim, quanto está sendo gerado de rejeito e alguém vai ter que remunerar. Né? É quase que um pagamento por serviço ambiental. O desafio é que o que a gente está vendo são vários exemplos. Eu recebi aqui o presidente de uma cooperativa lá de Araraquara, que é isso, muda o secretário, onde o prefeito, primeiro a prefeitura leva, coleta, eles triam, dela ia lá e pegava o rejeito e levava. Aí, já faz um ano e pouco, a prefeitura decidiu que não pega mais o rejeito, e elas estão com uma dívida de 280 mil pagando com o aterro sanitário, que obviamente nunca pagaram, agora o aterro sanitário processou, e corre risco de, né, pegar lá, vai roubar o maquinário da cooperativa, quer dizer, criou uma situação difícil e complicada. Então, a prefeitura tem responsabilidade, que uma parte do rejeito da coleta seletiva é dela, mas as empresas também têm. Então, a gente vai trazer modelos de uma poder remunerar a outra ali, né? As entidades gestoras, então, vou remunerar a prefeitura pelo rejeito que ela está fazendo. Mas quando a prefeitura não pega e não faz, as entidades gestoras têm a obrigação de dar a destinação adequada. Como isso vai ser feito, é o setor que vai ver. Perfeito. Pode ser a própria cooperativa dando, vai ser remunerada, pode ser ela mesma que vai lá depois e pega, pode ser a prefeitura e ela remunera a prefeitura. Mas quem é responsável pela política nacional, pelos decretos de logística reversa do Brasil, de dar a destinação final adequada os fabricantes, importadores, distribuidores via entidade gestora. Então, a entidade gestora que vai ser cobrada. Perfeito. Adalberto, tem tempo para mais uma resposta? Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar uma que chegou aqui para nós também. É o seguinte, né? Se a empresa ela começou a incluir o PCR nas suas embalagens, por exemplo, a partir de maio desse ano, né? Ela vai ter uma dificuldade até o final do ano, porque o volume que ficou nos primeiros meses não tinha esse conteúdo incorporado, certo? Entendeu a lógica da primeira parte da pergunta, certo? A pergunta essa empresa, caso ela não cumpra essa totalidade do ano, do volume do ano, ela vai ser penalizada? E qual que é a penalidade que está sendo prevista para isso, Adalberto? Acho que aí já une umas duas perguntas importantes e a gente já caminha para o encerramento.
Assim, a que ainda não se planejou, não começou a usar, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, mas a gente espera que no saldo do balanço do ano ela cumpra. Ou seja, de janeiro a dezembro o saldo tem que ter Ela teria que 22%. cumprir mais ali, né? Entendi. Em tese, assim, eu já, né, disse a minha opinião para a minha área técnica, mas obviamente que eles que têm a autonomia ali para a decisão final, sim, em tese o relatório teria que ser rejeitado, né? Mas, assim, eu sinto que a minha equipe tem uma sensibilidade, né? Então, se X empresas cumpriram uma parte, assim, pode ser que seja aprovado com ressalva. Agora, uma empresa que simplesmente não fez, não cumpriu, a entidade gestora dela, né, também não, fica mais difícil a área técnica ter um pouco de sensibilidade também, né? Tá. Eles já fizeram com outros relatórios, foram aprovados com ressalva, mas porque também viam o engajamento das empresas ali de tentar fazer alguma coisa diferente. Perfeito, Adalberto. E quais penalidades estão previstas? Bem, a rejeição do relatório, ela deixa a empresa vulnerável no sentido de, eventualmente, o Ministério Público ir atrás dela. Uma boa parte dos estados, né, tem o licenciamento ambiental para a própria fábrica dos produtos. O importador vai ter dificuldade, problemas depois, né, o IBAMA vai criar um modelo lá de fiscalização extra de containers e coisas que não tem. E eu acho que todo mundo seria bom vocês verem aquela resolução que está entrando no CIPAM semana que vem. Semana que vem deve ser admitida no CONAMA, quem entrar lá CONAMA, você vai ver, que é a resolução de fiscalização e monitoramento do cumprimento da logística reversa. Que lá está claro, ó, IBAMA faz isso, MMA faz isso, o Estado faz isso, o município faz isso. E aí, porque o que a gente trabalhou com os municípios é que o alvará de funcionamento tem que estar atrelado ao cumprimento. Então, no futuro, o comércio e tal, porque o licenciamento você pega que é indústria, né? Mas o comércio que estiver vendendo, fazendo e não cumpriu, a legislação vai estimular, né, inicialmente, como, assim, não sei se a gente vai conseguir obrigar, apesar da CONAMA falar isso, mas o município vai ter que atrelar isso ao seu plano de alvarás locais, né? Perfeito, Adalberto. Bom, acho que respondemos grande parte das perguntas, chegou muita coisa aqui durante, eu acho que muitas das perguntas aqui, pessoal, que foram enviadas, eu acho que nós já tivemos respostas, eu estava dando uma olhada aqui também, então, até em respeito ao tempo aí do secretário, convido vocês a entrarem em contato com a IATO para que a gente possa também, eventualmente, esclarecer algumas dúvidas que ficaram por aqui. Antes da gente finalizar, Adalberto, muito obrigado pela disponibilidade, pela transparência, por se colocar disponível aqui para o diálogo, acho que é um momento super importante. Falo como IATO, esclareceu muitas dúvidas nossas e tenho certeza que dos nossos clientes, e mais uma vez reconheço e parabenizo esse movimento de diálogo que está sendo estabelecido aí por vocês com a indústria, tá bom? É um prazer recebê-lo aqui. Se tiver alguma pergunta que talvez não tenha sido respondida, claro, nos enviem, porque, bem, o comunicado vai sair do jeito que está já, as perguntas não recebeu, porque não tem que passar pela conjuntura de novo. Mas, pelo menos, fica no nosso radar ali alguma pergunta que possa ter, né? Que, por exemplo, coisas de agricultura e tal, a gente conseguiu um cadastro com o mapa de todas as fabricantes de bebidas, coisa que tem a ver com a agricultura, uma planilha gigante. Então, assim, a gente ainda não sabe muito bem como que a gente vai notificar todo mundo, como que vai fazer, né? Perfeito. Mas, em tese, a gente espera que todos os setores tenham, como, por exemplo, saúde. O setor de saúde também tem que cumprir. Né? Maravilha. A gente vai fazer um levantamento de eventualmente alguma pergunta e encaminha para você, tá bom? Maravilha, então, muito pessoal. Obrigado. Pessoal, gostaria de agradecer. A gente tem uma novidade aqui, aproveitar enquanto algumas pessoas estão aqui. Bom, muitas dúvidas, está ou não aderente, estou atendendo ou não. A IATO vem atuando aí nos últimos meses por meio de uma solução de diagnóstico, no qual a gente faz todo o entendimento da empresa, faz toda a leitura do cenário regulatório atual e entrega um relatório de posicionamento. Esse é um serviço que a IATO hoje oferece para os nossos clientes, é um serviço pago, mas, dado o momento, a gente vai disponibilizar 3 desses diagnósticos gratuitamente para quem ficou até o final aqui com a gente. Então, a gente vai disponibilizar o link aqui para vocês no chat. Esse também é uma entrega interessante que vem por meio dessa parceria aí com o pessoal da Conver, tá? Então, a gente vai estar fazendo isso com vocês, ou seja, oferecimento Conver também, viu, Val? Obrigado. E contem conosco, tá bom, pessoal? Acho que é super importante.
A gente também está ajudando nesse entendimento, nesse letramento de mercado, e agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Ou seja, os 3 primeiros que se cadastrarem aí, a gente vai fazer esse diagnóstico, tá bom? Muito bom. Muito obrigado, Helena. Quer fazer alguma... Eu quero agradecer muito as marcas todas, e também colocar que alguém aqui no chat falou se a gente podia fazer um compilado documental sobre isso, além da gravação. Então, a área de RIC se compromete em compilar os destaques aqui e encaminhar para a nossa base dos nossos clientes, tá bom? Muito obrigado. Val, muito obrigado. Quer falar algumas palavras? Não, eu que agradeço a oportunidade, acho que a gente, né, todo mundo é parte do mercado, é uma dor de todos, né, então é uma iniciativa muito legal, conte com a gente aí, a gente quer encontrar solução, por às vezes mais difícil que pareça, mas a gente está aí nessa jornada aí, com toda a cadeia, nossos fornecedores, nossos clientes, para de fato desenhar uma solução que seja boa para o Brasil, para o meio ambiente e para todos, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, pessoal. Muito obrigado. Um excelente feriado para todos vocês e até a próxima. Teremos mais. Até mais. Tchau, tchau.